Olá, bispo, um prazer te receber. Como está o senhor? Boa tarde, Thalita, boa tarde a todos. Uma alegria e uma honra falar com você e com todos aqueles que nos acompanham. Conta pra gente um pouco sobre o que traz esse comunicado, quais as principais preocupações expressas nesse comunicado. Então, primeiro que tem o título A Esperança Não Decepciona. É uma frase da Bíblia, do Novo Testamento, de São Paulo, para ser uma mensagem de esperança e não de lamentação somente, embora a constatação da realidade é uma constatação bastante dura. Começa falando da solidariedade que o nosso povo é capaz de realizar e soube realizar nesse tempo da pandemia. Sejam as famílias, sejam as igrejas com coleta de alimentos, distribuição de alimentos, seja na educação, todo o esforço de educação online, os agentes de saúde, então, de modo primordial, e o quanto o SUS é importante, tudo isso, então, é a introdução do documento, e depois vai, claro, colocar como ponto central a questão da democracia, tudo que estamos discutindo, escutei agora com muita atenção, com clareza, que fala esse moço que acabou de falar, o César, e que todos os que têm lucidez percebem nesse país agora a democracia ameaçada. Então, que o grande mote do momento é a defesa da democracia, e por isso mesmo até essas alianças aqui foram referidas, de pessoas e grupos diferentes para defender a democracia. Como foi nas diretas já, eu me lembro perfeitamente, em 1984, o movimento das diretas já, aquele movimento grande lá no Anhangabaú, Ulisses Guimarães, Lula, Fernando Henrique, Mário Covas, todo mundo, todos os democratas, e que são a maioria dos políticos, graças a Deus. É que uma minoria tomou poder ultimamente, a gente não sabe por quê, o que aconteceu. Sim, se analisa, se pode analisar o que aconteceu para chegarmos no ponto que chegamos e termos a democracia ameaçada e, portanto, a democracia. Depois fala da fome, fala da degradação ambiental, fala da questão indígena, o genocídio aos indígenas, por sinal. Depois do genocídio da saúde, da Covid, agora o genocídio aos indígenas. A questão das eleições, a questão do desarmamento e o mau uso, seja o uso de fake news, que é um mau uso, e seja também o mau uso da religião, é um falso uso da religião. Bom, são esses os aspectos principais do documento, Thalita. Você sabe que ontem eu conversei com o Miguel Stedley, que comenta aqui para a gente às quintas, e ele falou que amanhã esse lançamento, essa oficialização da chapa Lula e Alckmin vai ter esse clima de diretas já, porque vai reunir esses partidos, então, que estão apoiando ali, que giram em torno da candidatura de Lula, e reúne esse campo democrático de fato. Vocês, nesse documento, bispo, apontam, inclusive, para essa lógica de confronto que existe hoje, né, que a gente vem assistindo, que é esse eterno questionamento do que é o processo eleitoral, esses ataques às instituições, aos poderes aqui constituídos na nossa República. Eu queria que você falasse um pouquinho em torno disso, como a CNBB tem visto esses ataques, né, e se teme, de fato, que algo rompa, né, com a nossa democracia. Se vê com muita preocupação, sem dúvida nenhuma, já que a gente falava de 37 anos atrás, quando foi o momento da redemocratização, depois dos 20 anos da ditadura, e eu até costumo dizer que, olhando aqueles 20 anos, eu era jovem naquele momento, e olhando esses 37 anos depois, que nós éramos felizes e não sabíamos, né, para chegar nesse ponto. Então, é claro que a CNBB esteve muito atuante na época da redemocratização. CNBB, OAB, os políticos da oposição, que eram também, em grande parte, a maioria. Então, forças democráticas, forças que redemocratizaram, ajudaram a redemocratizar o país. Os estudantes também, eu era estudante naquela época, era estudante de teologia numa faculdade pequena, e a gente ia nas manifestações contra lá o Erasmo Dias, que lançava bomba de lá, gás lacrimogênico sobre os estudantes, machucava, etc. Pois bem, então a CNBB esteve muito atuante na redemocratização e, claro,
independente das conjunturas diferenciadas, a igreja sempre olha com atenção privilegiada os mais pobres. Então, aqui no Brasil, o sem-teto, o sem-terra, o povo de rua, os indígenas, os desempregados. Então, sempre olha. Então, claro que além dessa questão social, toda esta questão da ameaça às eleições, a dúvida das urnas colocadas sobre as urnas eletrônicas e também esse desprezo e esta afronta às instituições. Podemos criticar que, digamos, que as pessoas do judiciário ganham muito. Bom, isso é uma coisa. Agora, não criticar a instituição, não desmoralizar a instituição. E depois aquilo que se critica sempre pode ser melhorado, mas não criticar e não afrontar as instituições. Ou seja, nós temos um chefe da nação que age de forma anarquista. Antigamente, anarquismo era ligado, era pecha da esquerda radical, que no Brasil está longe disso. E hoje nós temos o presidente, o primeiro a afrontar as instituições, Thalita. Bispo, qual a sua avaliação em relação ao papel da igreja e da religião, né, nesse processo eleitoral? Porque a gente tem assistido, inclusive, uma disputa, né, em torno principalmente dos evangélicos em relação a esse processo, né? Como o senhor avalia esse papel? A religião, primeiro, tem esse olhar para com a dignidade humana, o valor da pessoa humana. Quer dizer, enganar as pessoas, alienar as pessoas, isso não faz parte da religião. É olhar as pessoas na sua dignidade e, sobretudo, esse olhar para com os pobres, porque esses são os mais feridos na sua dignidade. E depois nós temos tanto os católicos como os evangélicos, nós somos cristãos. Nós temos a nossa Constituição, por assim dizer, que é a Bíblia, que é a Sagrada Escritura. Agora, a Bíblia não pode ser deturpada, não pode ser lida de forma fundamentalista e muito menos de forma oportunista, fazendo a gente da religião, fazendo a Bíblia diz aquilo que ela não diz. E, portanto, utilizar a Bíblia, a palavra de Deus, em benefício escuso, isto, vamos dizer, para usar essa linguagem que eles estão usando, isso é coisa do diabo, é coisa do demônio, não é coisa de Deus. Então, a religião, por isso que nós tivemos também a teologia da libertação, não precisa ser todo mundo da teologia da libertação, naquela corrente, Leonardo Boff, por exemplo, mas a teologia só pode libertar, a Bíblia só pode libertar e a religião só pode libertar. Somos todos irmãos. E a proposta de sociedade que a religião, a partir da palavra de Deus, oferece, é uma proposta em que há igualdade, em que há partilha, em que não há fome. O primeiro gesto, o gesto maior, mais evidente de Jesus era de repartir o pão e de curar os doentes. Então, superação da fome e a cura das doenças, saúde e bem-estar social. Então, é por aí que tem que ser vista a religião, Thalita. O bispo, só para finalizar, eu sempre digo que eu sou muito leiga quando se trata de assuntos em relação à economia e religião também. Eu sou muito leiga em relação a religiões, mas eu tenho sempre, quando eu vejo esse governo fazendo a apologia ao uso do armamento, né, eu sempre fico muito chocada. E esse discurso parece que tem uma certa entrada nessa base bolsonarista que é formada também pelos evangélicos, né? Como que esse discurso cai dentro da religião, dentro da fé, né? Porque me parece algo totalmente contrário à prática do que existe na Bíblia, do que é disseminado entre os cristãos, né? Como que esse discurso cai para vocês? Mas é isso que não dá para se compreender, é exatamente... felizes os construtores da paz, felizes os que têm fome e sede da justiça,
ou seja, construir a justiça, construir a igualdade, a fraternidade e a paz. Olha aí a guerra, o quanto que desastre que está trazendo esta guerra. E existe guerra porque existem armas. Quando a gente pensa lá em 2002, 2003, aquele mutirão, a CNBB falava de um mutirão, está fazendo 20 anos, 2002, mutirão de superação da miséria e da fome. Era esse o mote da CNBB. Depois, fome zero da parte do governo, Bolsa Família, que fez tanto bem da parte do governo. E nessa questão da segurança e da fraternidade, o desarmamento, uma campanha para desarmar, 2004, 2005, aquela campanha bonita de destruir as armas, e hoje dizendo que povo armado não é povo dominado, e pregando o armamentismo, armar a população, não só para defender. Teve alguém que disse, alguém desse governo, que disse esses dias, não para se defender do bandido da esquina, mas para um levante público. O que é isso? Onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos parar? Por isso, nada mais contra o Evangelho, Thalita. Perfeito. Dom Pedro, agradeço a sua participação aqui com a gente, volte mais vezes, a gente quer ouvir inclusive a igreja sobre tudo que a gente está vivendo e especialmente sobre esse processo eleitoral que nos dá esse vislumbre de mudança aqui para o nosso país, viu? Um abraço para o senhor e até uma próxima. Um abraço e que haja de fato essa mudança, se Deus quiser. Grande abraço.